A China de hoje é um gigante em ebulição. O país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes muda rapidamente. Mas a velha China que povoa os nossos sonhos ainda está lá. Nesse imenso território, é sempre possível encontrar intactas as tradições milenares que tanto nos atraem. A mais misteriosa delas, a tradicional medicina chinesa, que mantém com saúde 7 vezes maior do que a do Brasil. Os chineses sabem que para manter esse equilíbrio é preciso fazer do culto aos hábitos saudáveis uma forma de vida. Não que eles passem o dia todo pensando nisso. Está tão presente na cultura que é mais ou menos como andar de bicicleta. Quem sabe, nunca mais esquece. A saúde não como oposto de doença, mas um conceito de viver bem. Um corpo sadio, segundo os chineses, se conquista primeiro comendo bem. Saber que toda comida pode ser remédio ou veneno faz parte da cultura chinesa. É um conhecimento que todo mundo adquire naturalmente. Quando uma criança na China aprende que o nome de berinjela é Tieza, também aprende que a berinjela pode ser boa para controlar a pressão alta. Isso acontece com todos os alimentos. Um passeio pelo mercado é uma aula de saúde. Este pepino, mais do que os chineses, para acabar com a dor de garganta. Diabéticos devem comer o chamado melão de inverno, que reduz o açúcar no sangue. Esse cogumelo é chamado de orelha de pau ou orelha de árvore porque ele nasce colado nos troncos de árvores assim. Os chineses comem muito desse cogumelo para prevenir câncer. Os nucafados, estudo recente publicado na respeitada revista Nature, comprovou que cogumelos podem prevenir infecções e gripes. A jovem faz compras com cuidado e alguma metodologia. O segredo é mesa colorida. Ela diz que escolhe os alimentos com mais vitaminas e outras propriedades porque a saúde da família é o mais importante. A dona de casa também dá preferência aos legumes e verduras e conta que segue os conselhos dos pais e dos avós na hora de comer. O melão amargo, que segundo ela é refrescante e ajuda a reduzir o calor forte dessa época do ano. A China é assim, tem comida de inverno, comida de verão. Um conceito que até os brasileiros que vieram para cá estudar medicina aprenderam a valorizar. Eles sabem que o alimento amargo, ele tira o calor, né? Então isso é uma coisa que a medicina chinesa deixa de ser medicina chinesa e passa a ser muito uma medicina popular, uma sabedoria popular. Na cozinha do médico brasileiro Ahmed El-Tassa, o peso dessa sabedoria popular se aliou ao conhecimento adquirido nos 15 anos vivendo aqui. O cardápio segue à risca os hábitos alimentares chineses. Neste almoço, os alimentos eleitos são berinjela e uma mini acelga cheia de vitamina C e fibras. Alimentos que o próprio médico ajuda a preparar. O paranaense, formado pela Universidade de Caxias do Sul, foi o primeiro estrangeiro aceito pela Academia de Filosofia Chinesa. Ele e a família aprenderam aqui que a saúde também depende de pequenos hábitos. Aqui na China, aqui no Oriente em geral, existem hábitos que são excelentes, são hábitos que deveríamos copiar. Por exemplo, tomar muita água durante o dia. Água quente, não é água a temperatura ambiente, mas água na temperatura de chá. Água morna. Um pouquinho mais do que morna, a 37 graus, não mais que isso, senão você iria se queimar. Mas uma água a 37 graus é excelente. É uma água que realmente vai fazer uma depuração do seu sangue. É uma água que entra diretamente na sua circulação e vai para o rim e vai filtrar e vai diluir o filtrado e você vai limpando o sangue assim. Em busca dos preciosos segredos de uma sabedoria milenar, chegamos a Hangzhou, a 1000 quilômetros de Pequim. Capital do império em 2 dinastias, Hangzhou usou sua riqueza para desenvolver a medicina. No
Numa antiga rua da cidade, encontramos um restaurante diferente. Um restaurante medicinal. O cardápio tem 50 pratos quentes e mais 14 pratos frios, e todos são assim: comida que também é remédio e remédio preparado em forma de comida. O chefe Chang elege 4 iguarias do cardápio e faz questão de mostrar os pratos prontos e os ingredientes separados. O primeiro é o arroz dos 8 tesouros. O prato é feito com arroz preto, ginseng, mini laranjas, sementes de lótus, raiz de lírio, feijão branco, tâmara chinesa e uma frutinha aqui chamada de frutinha de lobo. O chefe explica que o arroz dos 8 tesouros fortalece o sangue e é bom também para o baço. Este outro prato é feito com um peixe de água doce, pode ser de rio ou de lago, ervilhas, flor de crisântemo e a frutinha de lobo. O chefe garante que é bom para a visão e para fortalecer o fígado. Aparência surpreendente e nome poético. Dragão sob o céu enluarado. Comida para homem. O chefe está dizendo que o cavalo marinho é ótimo para a potência masculina, que os homens devem comer, mas que o gosto é horrível. Então eles preparam desse jeito, tentando disfarçar esse gosto ruim que tem o cavalo marinho. O repórter cinematográfico Paulo Zero é convencido a provar. E aí, Paulo? Tá bom? Not really. Não. E confirma que o gosto realmente não é lá essas coisas. Mas agora que eu comi, vou comer o resto, né? What is this? Mas o último prato que o chefe nos mostra é uma verdadeira delícia e até para olhar. Gold. Very thin. Isso é uma folha de ouro, ouro mesmo. Muito fininha, cobrindo esse prato preparado com porco, parece um toicinho. Isso aqui é a folha de ouro usada no prato, ela é super fina, mais fina do que o papel. Why do you use gold in the food? Pergunto por que ele usa ouro na comida. E ele diz que o ouro é bom para quem tem medo, seja do que for, ou anda assustado com alguma coisa. O ouro acalma e relaxa os nervos, garante ele. O porco é servido com pequenos pãezinhos e acompanhado de vegetais em conserva. Esses vegetais em conserva diminuem a gordura do porco, e o porco já foi preparado antes com ervas medicinais também, todas elas calmantes. Então é um prato calmante, para sossegar. A experiência de 20 anos do chefe, aliada ao sócio farmacêutico, atrai gente de toda parte. Muitos vêm em busca de alívio para doenças. Os jovens contam que hoje pediram abóbora porque ela ajuda a reduzir o açúcar do sangue e, por isso, evita o diabetes. O aspargo, segundo eles, previne o câncer. E o peixe faz bem para a pele. Há comidas para pressão alta, até para falta de apetite. Mas, diz a moça, mesmo para quem está saudável, é importante se alimentar bem. Alimentos equilibrados, corpo em harmonia. E esse é só um dos segredos da sabedoria chinesa. Equilíbrio. É o que os chineses sempre buscaram, entre o frio e o quente, o feminino e o masculino. É a filosofia do Yin e Yang, o alicerce da cultura chinesa. Significam o lado claro e o lado escuro da montanha. Muitos acham que são forças opostas, mas Yin e Yang são forças complementares e, por isso, devem estar em harmonia. Harmonia
Harmonia é uma palavra-chave na filosofia e na medicina chinesas. Tudo tem que estar em harmonia, desde o paisagismo de um jardim até as relações do homem com a natureza. E para manter essa harmonia em todo o cosmos, os chineses acreditam que existe uma força chamada Qi. Como eles também acreditam que o corpo humano é um universo em miniatura, quando o Qi está desequilibrado é que aparecem as doenças. De acordo com a medicina chinesa, o Qi, essa energia vital, circula pelo corpo em canais invisíveis, chamados de meridianos. Cada órgão do corpo tem o seu meridiano. É sobre essas linhas que estão os pontos de acupuntura, onde são inseridas as agulhas. Ao todo, são mais de 2.000 pontos de acupuntura. Mas a maioria dos médicos usa apenas 150 pontos, mapeados há milênios na origem da medicina chinesa. Nesse hospital encontramos uma das maiores autoridades em acupuntura na China. A doutora Yulan Bai atende quem já tentou de tudo antes, sem resultados. É difícil achar espaço aqui. Está sempre repleto de pacientes e de médicos estrangeiros que vêm estudar a medicina chinesa. Chegamos no momento em que ela dá alta a este paciente que sofreu um derrame e com apenas 3 sessões de acupuntura melhorou. Ele levanta e dá os primeiros passos, encorajado por ela. Acompanhado da família, ele vai embora, sob o olhar satisfeito da doutora Bai. Numa cadeira, um paciente que sofreu um repuxamento na face esquerda é tratado com ventosa, uma técnica de sucção que provoca a renovação do sangue. Na maca ao lado, a mulher sofre um tratamento intenso de acupuntura. São muitas agulhas no ventre. Ela tem um bloqueio nas trompas, explica a doutora Bai aos outros médicos. O tratamento com as agulhas deve fazê-la voltar a ovular, permitindo que engravide. O tratamento que mais nos surpreende é o deste rapaz, um jovem cozinheiro que sente muitas dores porque está com 3 hérnias de disco na coluna cervical, região do pescoço. A técnica se chama gua sha. É uma espécie de raspagem vigorosa das costas, feita com uma espátula de osso e óleo de amora, que dá essa cor de sangue. Parece que dói muito, mas o paciente garante que não. A raspagem provoca o rompimento dos vasinhos sanguíneos à flor da pele, causando microhemorragias. Isso libera toxinas que se acumulam no organismo. Em seguida, com as agulhas aquecidas em brasa, a doutora Bai vai fazendo furos nas costas do cozinheiro. Tudo bem? Ela pergunta. Ele responde que sim, movendo o pescoço de um lado para o outro. Esta é a 8ª sessão que faço, conta ele. Além das dores, eu senti um formigamento nos braços e agora estou cada vez melhor. A doutora confirma. Este paciente já teria sido operado da coluna pelos médicos ocidentais, diz ela. E aqui no ambulatório, ele melhora a cada sessão. Mas ela alerta. Se alguém tem uma infecção, não pode ser curado com a medicina chinesa. E se o caso é muito grave e requer operação, também não vai tratar com a medicina chinesa. Pergunto se a adoção das 2 medicinas é o melhor. A doutora Bai responde que sim. Não só a medicina chinesa, nem só a ocidental. As 2 juntas é a forma que mais beneficia o paciente. O ser humano é como uma paisagem, ensina a medicina chinesa.
E para desvendá-la, os médicos devem ver, ouvir, tocar e cheirar, perguntar. Parece simples, mas são conceitos muito complexos. O pulso é tão importante que sentir o pulso aqui é sinônimo de consulta médica. Isso mesmo, sentir, não ouvir, com 3 dedos em 3 profundidades. É preciso muitos anos de experiência para distinguir entre 18 tipos de pulso. A doutora Yang Jun-min, professora de medicina com mais de 40 anos de experiência, explica que o pulso revela o fluxo de energia e mais, as condições de todos os órgãos. Os médicos chineses observam a cor do rosto, a pele e dentro dos olhos conseguem ver sinais de que o paciente tem problemas no rim ou no sangue. Pergunto por que eles examinam tanto a língua. Ela explica que textura, mudança de cor, pequenas manchas, inchaço indicam doenças. Até os nomes, os conceitos de doença são diferentes. O Journal of Traditional Chinese Medicine, a publicação chinesa mais respeitada pelo Ocidente, publicou uma pesquisa que ilustra isso. Nesse estudo, 65 pacientes foram examinados por médicos que praticam a nossa medicina moderna e todos foram diagnosticados com úlcera. Os pacientes, então, foram encaminhados para médicos chineses, que, através desse tipo de exame, encontraram 6 doenças diferentes, todas com nomes estranhos, como fogo extinto no queimador central, ou então uma desarmonia do fígado invadindo o baço. Todos receberam tratamento personalizado à base de ervas. 2 meses depois, 3% tinham apresentado alguma melhora, 11% uma melhora significativa e 81,5% estavam curados. Raízes, folhas, flores, frutas, minerais e até animais, ou só algumas partes deles. Tudo remédio. Uma farmacopeia primitiva e sofisticada ao mesmo tempo. Um mundo repleto de curiosidades. Uma longa lista de remédios para potência masculina. A iguana só serve se for inteirinha, com o rabo intacto. Genitais e chifres de alce. Genitais de cachorro. Por que serve isso? O Dr. Ahmed El-Tassa nos guia pela farmácia e explica que no sul da China o cachorro é consumido como alimento e usado como remédio. A sopa de cachorro é prescrita, por exemplo, para pessoas que têm doenças reumáticas. Claro, também é afrodisíaco, como a mais conhecida raiz de ginseng. Dependendo do tamanho e da origem, ela pode custar até $120 mil, como é o caso desta aqui, cerca de R$300 mil. As farmácias chinesas, em geral, são espaçosas. Tem as vitrines arrumadinhas, como esta do Templo do Império, no centro de Pequim. Outras são relíquias históricas. A da cidade de Hangzhou tem mais de 4 séculos. A maioria tem também consultórios médicos. São 11h30 da manhã e o doutor já atendeu 26 pessoas. Sorridente, conta que nunca precisou mandar um paciente dele para um médico ocidental. Experiência é valorizada. O preço varia conforme a idade do médico. Aqui vai de R$3 a R$15. Receitas na mão, os pacientes buscam seus remédios. Das centenas de gavetinhas saem os ingredientes, as fórmulas feitas especialmente para cada paciente. Parecem ingredientes para preparar uma poção mágica. Só que não existe nada de bruxaria envolvido nisso. Dentro da lógica tradicional chinesa, isso é uma ciência. O primeiro livro descrevendo todos os ingredientes e as fórmulas e dizendo qual é a função de cada um foi escrito 300 anos antes de Cristo. Em cada pacotinho, uma dose. Em casa, o paciente ferve as ervas e toma da forma que o médico indicou. Nos hospitais, o preparo é um pouco mais sofisticado. É como uma grande cozinha.
As ervas vão para estas máquinas que parecem grandes panelas de pressão e saem já em doses, embaladas a vácuo. Refinadas, elas vão para ampolas para aplicação na veia. A matéria-prima é a mesma das farmácias, só que eu ainda me surpreendo. Minhoca? É minhoca. Casca de minhoca. É minhoca seca. Um inseto, um besourinho. É usado inteiro, assim. Isso aqui é uma centopeia chamada Ugum e que é usada no tratamento de trombose e também para dor de cabeça muito forte. É feito um pó e tomado com água. Esses medicamentos são todos usados em pessoas que sofreram acidente vascular cerebral. Estamos no setor de coração e rim do Hospital Sino-Japonês, o único do mundo onde o tratamento tem tudo o que um bom hospital brasileiro oferece, mas tudo da medicina chinesa. Na equipe da doutora Huang Li, encontramos 2 biólogos de Campinas que estudam aqui há 5 anos e estão se formando em medicina chinesa pela Universidade de Pequim. Karine Caligares e Rodrigo Ito nos ajudam a percorrer parte do hospital que tem 1.300 leitos. A visita médica inclui checar exames, tomografias e todo o procedimento chinês. A equipe discute o tratamento. Neste setor, os casos são todos graves e tratados com remédios convencionais. A doutora Huang Li receita as fórmulas chinesas para fortalecer o organismo e combater efeitos colaterais dos remédios ocidentais. Já foi constatado que, utilizando apenas antibióticos para tratar infecção pulmonar, o resultado é bem pior do que usando a medicina combinada de fitoterapia e antibióticos. Para a maioria dos remédios chineses, precisamos confiar na palavra do médico, que se baseia em milhares de anos de uso. Cientificamente, pouco se sabe a respeito deles. E quando é isolado o princípio ativo, nem sempre a ação no organismo é a mesma do remédio. Por isso, esse laboratório da Universidade de Pequim, pela primeira vez, está estudando a composição do chá, com todas as ervas da fórmula, receitada pelo médico. O professor e pesquisador Chang Zhangfu explica que quando se isola um princípio ativo, só uma parte do remédio aparece. As fórmulas chinesas podem conter dezenas de milhares de princípios ativos. Portanto, quando você separa só um princípio, é claro que o efeito vai ser muito diferente do da fórmula inteira. A filosofia chinesa diz que o universo é composto de 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. E tudo na nossa vida resulta da harmonia dessas 5 forças da natureza. O chinês, ele vê o meio ambiente é o mesmo jeito como ele vê o corpo humano. Então, no meio ambiente existe chuva, existe secura, existe calor. Então, ele vai procurar isso no corpo humano. Até a anatomia é diferente. Os chineses reconhecem apenas 5 órgãos ou sistemas e não têm a noção de sistema nervoso central, por exemplo. Em compensação, os chineses reconhecem como parte do corpo humano o espírito e as emoções. Além disso, os chineses acreditam que as emoções podem provocar doenças e que as doenças podem alterar as emoções. E que para cada emoção existe um órgão correspondente no corpo humano. Assim, por exemplo, a preocupação em excesso pode prejudicar o baço. O sentimento de raiva afeta o fígado. Medo e terror atingem o rim. Tristeza e pesar ameaçam o pulmão. E a alegria toca o coração. É por isso que os chineses aconselham: conter as emoções é cuidar da saúde. É de atiçar a vaidade. Dezenas de gavetinhas guardando segredos de beleza. Nestas cápsulas, pó de pérola, para ser ingerido misturado à água. Os imperadores da China tomavam pó de pérola todo dia para não ter rugas e ficarem com a pele boa. E ainda continua valendo hoje em dia.
Medicina estética sempre foi assunto sério na China. E a doutora Jinlin Yi ganhou reconhecimento internacional ao modernizar e desenvolver novos métodos. Ela, que já esteve no Brasil participando de encontros médicos, conta que muitos tratamentos antigos não fazem efeito no corpo e na pele das pessoas de hoje. Além disso, muitos eram extremamente dolorosos. A atualização foi uma fusão de tradição com práticas modernas. Esta paciente trata a pele com um creme à base de mel. Mas não é um mel qualquer. É de abelhas das florestas de clima frio, onde todas as plantas são medicinais. Ele pode até ser ingerido, diz a médica. Depois da massagem com o creme, uma máscara de ervas medicinais que não contém metais. Contra espinhas, ventosas. Segundo ela, para esfriar o excesso de calor nos pulmões e no sangue, limpando o organismo. A médica, de 52 anos e pele lisinha, diz que as rugas e a acne são resultado de doenças do organismo, que precisam ser tratadas. Curando as doenças, a aparência melhora, afirma a médica. E o primeiro traço da aparência que se percebe é o tamanho. Lu Tianyang entrava na puberdade aos 13 anos com um atraso no crescimento. Começou o tratamento de acupuntura e em 6 meses cresceu 10 centímetros. Com 1,66 m, passou o pai e a mãe. A doutora Yi diz que nessa idade é possível ajudar o adolescente a alcançar seu potencial genético de crescimento. Esta jovem, que também está sendo tratada com acupuntura, teve uma paralisia na face esquerda há 1 mês. Como nós, os chineses atribuem essa paralisia a um golpe de vento. Mas o tratamento é para os nervos da face. A moça diz que já melhorou bastante e que não dói. Mas não é essa a recordação que a brasileira Sinara Quintela guarda junto com a foto do mesmo tratamento feito há 10 anos. Foi doloroso o tratamento? Uhum. Foi? Foi. Sentia muita dor? Uhum. Doeu, mas funcionou. Foi a única experiência de Sinara com a medicina chinesa em 13 anos morando em Pequim. Professora, casada com um argelino, ela recorre à medicina ocidental se algum dos filhos fica doente. A acupuntura foi o tratamento do desespero, quando nenhum remédio ajudava a tratar a paralisia que apareceu do nada. De repente percebi que o lado esquerdo não estava funcionando. Não mexia mais? Não. Não aconteceu nada? Você não sentiu nada? Nada, nada, nada. Simplesmente paralisou. Resolvido o problema, ela se livrou das agulhas. Uma pílula é sempre mais fácil. Mais fácil, bem mais fácil. Mas a agilidade da doutora Yi me faz sentir confortável para experimentar uma sessão do tratamento anti-rugas. Eu sei que eu tô com o rosto cheio de agulhas, eu até tô enxergando algumas com o cantinho do olho, assim. Mas é a mesma coisa que se não tivesse nada acontecendo. Incrível. Parece que depende do paciente. Mas na China, a acupuntura é muito usada para combater a dor e até como anestésico. Existem 2 teorias para explicar esse efeito analgésico. Uma delas é que com tantas agulhas, os condutores nervosos ficam congestionados e entram em pane, sem conseguir levar a mensagem de dor para o cérebro. Outra é que as agulhas estimulam a produção de endorfinas. Mas não precisa ficar parecendo uma almofada de alfinetes para melhorar a saúde e a aparência, segundo a doutora. What would she recommend to Brazilians? Que dicas ela daria para os brasileiros?
Percebi, andando pelas ruas, que os brasileiros, ao contrário dos chineses que cultuam a brancura da pele e fazem de tudo para se proteger do sol, gostam de bronzeado, diz ela. Mas eu acho que eles deveriam tomar cuidado com o sol e se proteger, usando sempre filtro solar. Também notei que os brasileiros ficam acordados até muito tarde da noite, o que não é bom para a beleza e para a saúde. E, por fim, a alimentação. Os brasileiros gostam de jantar muito tarde e comem muita carne. Isso pode não só engordar, como provocar doenças. Os chineses não separam corpo e mente, não separam órgãos doentes de corpos saudáveis. O ser humano é sempre visto como um todo, integral e indivisível. Para nós ocidentais, às vezes é difícil de compreender. A medicina ocidental, que é a medicina convencional, que é conhecida no mundo inteiro, ela salva vidas, foi feita para salvar vidas. Mas a medicina tradicional chinesa, não. Ela é para melhorar o padrão de vida da pessoa. O mundo ideal teria a combinação das coisas. Exatamente. A perfeita combinação, a perfeita coordenação destas duas vertentes é o que seria o ideal.